Galera, com esse capítulo tá praticamente confirmado o treino mental do Midoriya nos vestígios. Agora que a gente teve nesse capítulo a confirmação real de que ele tá em contato com seus antepassados, os antepassados do One for All. Parabéns aí, Paula do Agostinho, minha namorada, por ter acertado, praticamente acertado, ainda falta a exata confirmação, mas eu já tô dando os parabéns aí pra ela por ter acertado essa hipótese e ter trazido essa ideia pro canal que eu acabei reproduzindo aqui quando essa ideia surgiu. Galera, esse capítulo teve muita coisa bacana, então fica até o final que você com certeza vai curtir. Eu só queria pedir, antes de mais nada, pra você se inscrever no canal, galera. A gente tá perto de bater os 400 mil inscritos e eu conto muito com a sua inscrição pra ajudar o canal a crescer e assim a gente conseguir bater essa meta logo, beleza, galera? Agora vamos lá falar sobre esse capítulo que começa com o Best Jeans e o Hawks, eles indo até o hospital. Eles querem saber algumas informações, principalmente em relação ao Dabi. Eles querendo saber um pouco mais da história da família Todoroki, mas contrariando a ideia inicial da Ray, que achou que eles tinham chegado lá pra interrogar a família, pra quem sabe incriminar eles, né? Ela até se ajoelha pedindo desculpa, pedindo perdão pelos atos do próprio filho dela, mas não, o que eles queriam na verdade era se unir a eles. O que eles queriam era ajudar aquela família. Isso foi muito legal, galera. Isso foi muito legal, mas a gente vai chegar daqui a pouco a esse ponto. Fazendo um parênteses rápido aqui sobre o Dabi, eu tava assistindo um vídeo de um amigo meu, Tassiano, do canal Zono AP, e ele fez um vídeo interessante, cogitando a ideia de que o Dabi no futuro ele possa usar também habilidades de gelo. Como assim ele poderia usar essa habilidade se ele só até hoje usou fogo? Ele do nada vai decidir usar gelo, ele vai despertar depois de anos que ele conseguia, na verdade, usar gelo e nunca descobriu isso? A ideia, na verdade, é que o All for One ele consiga dar esse poder pra ele. E de quem ele poderia extrair esse poder? Da própria mãe do Dabi. Isso faz muito sentido porque o que a gente teve no capítulo passado é a consolidação da ideia de que não só o Shoto ele vai enfrentar o Dabi, mas toda a família ela tende a enfrentar o Dabi também, né? Eles estão lá para tentar lidar com essa situação toda, mas os principais combatentes, os dois que estarão provavelmente na linha de frente, vão ser o Shoto e o próprio Endeavor, né? Então isso abre muito a possibilidade do Dabi ele poder crescer como personagem, crescer como alguém ainda mais poderoso. E seria muito louco se ele conseguisse o poder de gelo da própria mãe, que supriria as fraquezas que ele tem, né? O corpo que nasceu adaptado para o frio, assim conseguindo suprir as fraquezas do corpo dele não adaptado ao calor. Isso seria muito maneiro porque tem toda uma poesia envolvendo toda essa ideia. Porque o Endeavor ele sempre quis o filho perfeito e dessa forma o Dabi ele se tornaria esse filho que o Endeavor ele sempre quis, só que estaria do lado do mal, estaria lutando contra eles. Seria o filho que tem todas as capacidades para se tornar o herói número 1 que ele esperava que um filho dele tivesse, mas ele estaria no lado oposto dessa história toda, né? Seria muito lindo de ver isso acontecer, ele tendo a habilidade da própria mãe. Cara, ia ser um negócio assim, ia abalar assim completamente, ia ser um plot incrível e como eu falei, seria um desafio ainda maior para essa família tentar enfrentar no combate direto mesmo o próprio Toya. Mas, meu amigo, eu hypei demais essa ideia. Se vocês quiserem, vocês podem se inscrever no canal do meu amigo, que lá tem outros vídeos bacanas como esse também. O Best Jeans e o Hawks, eles falam sobre o cenário atual do mundo como um todo, explicando toda a situação que a gente já sabe do que tem acontecido nesses últimos dias, tudo que tem acontecido, mas o principal, a novidade que eles falam nesse capítulo é sobre os heróis internacionais que estão sendo chamados para prestar socorro à situação do Japão como um todo. Isso é muito forte, porque a gente vê as silhuetas desses heróis e a gente tem a confirmação, a canonização de alguns personagens que a gente já viu num filme, o primeiro filme de Boku no Hero, e a gente vai falar de cada uma dessas silhuetas pra gente tentar investigar. A primeira silhueta que fica muito claro quem é o personagem, ele se chama Electro Plant, e ele aparece no começo do primeiro filme de Boku no Hero, Dois Heróis, e ele tem a habilidade de gerar eletricidade. Seria muito louco, né? Ele agindo agora no Japão, eles conseguindo ir até o Japão, e ele sendo como uma espécie de mentor pro próprio Kaminari, que é um dos que tem uma habilidade muito maneira, mas que até agora não teve um desenvolvimento ainda muito concreto, né? Sempre ficou sendo jogado como piada na história toda. Então talvez essa seja a oportunidade pro personagem ele crescer mais ainda, ser muito mais aprofundado. Mas enfim, a gente vê esse herói sendo canonizado
canonizado e ele aparece quando o All Might ele vai até os Estados Unidos fazer o intercâmbio dele. Então a gente já sabe a provável origem desse herói, que seria dos Estados Unidos. Outro herói, o segundo, seria um cara chamado Ni Kang, que aparece passeando naquele festival daquela ilha onde o Midoriya e todo mundo vai pra fazer aquela excursão. Ele só aparece, ele não é mostrado lutando, mas é muito claro pela silhueta que é esse personagem. E ele também tem a origem dele revelada, ele é do Sudão. Outra silhueta, que aí é mais especulativa, é bem difícil da gente ter uma noção exata de quem seja, mas eu chuto que seja outro cara que apareceu junto desse segundo herói também passeando ali por aquela ilha. Eles dois aparecem no mesmo frame, então talvez faça sentido ele também ser canonizado. E ele se chama Pancration, ou enfim, a pronúncia com certeza vai estar errada, mas é algo mais ou menos nesse sentido. A gente não tem a origem do país dele, mas a gente já tem a fisionomia do personagem, que tem muito a ver com um herói grego. É como se fosse um deus grego ali, num formato de herói, num semblante de herói, mas a gente não tem exatamente uma noção concreta de que possa ser ele. Talvez ele esteja de lado nessa silhueta, mas é mais um chute meu da minha parte. E o principal herói que é mostrado nesse conjunto de silhuetas, a gente não faz ideia de quem seja, mas parece muito a silhueta daquele cara chamado Spawn. Ele não é um herói que a gente sabe que tem em Boku no Hero, mas ele é um personagem das HQs. Eu ainda tenho minhas dúvidas se aquilo pontiagudo do lado do rosto dele é a ponta da capa dele, ou será que é o cabelo, porque a gente vê outras pontas saindo mais abaixo, então parece que tudo isso é o cabelo dele. Ou talvez seja a capa e o cabelo, ou talvez seja um bigodão, estilo Barba Branca. Mas é muito bom que a gente esteja vendo essa inclusão de outros heróis internacionais, o envolvimento de outros heróis de outros países no Japão, porque assim a gente tem uma construção de mundo ainda maior. O mundo de Boku no Hero se expande ainda mais. Isso era algo que já era esperado há muito tempo pelos fãs de Boku no Hero, que era a expansão pra gente conhecer outros heróis de outros países do mundo de Boku no Hero. E a gente finalmente está começando a conhecer. O envolvimento político pode ser que aumente ainda mais, né? Outras nações discutindo o que vão fazer em relação ao Japão e tal, pode ser que a gente tenha um aprofundamento ainda maior em relação a isso tudo. Mas enquanto isso ainda não acontece, o time que vai apoiar o Endeavor a partir de agora está formado. A gente tem a família dele querendo ajudar o Endeavor e a gente tem também a dupla, o Best Jeans e o Hawks. Eles também se propondo a ajudar o Endeavor em todas as questões, incluindo a própria imprensa, né? Eles têm que lidar com isso em primeira mão. Mas outra coisa que eles precisam saber também é sobre o One for All. Isso é algo que foi discutido e finalmente parece que isso vai ser revelado pro mundo. Ou talvez não. Ou talvez nem seja revelado para o mundo, mas pelo menos esses personagens, já que eles estão discutindo sobre isso, eles saibam sobre o que está acontecendo, porque eles discutem entre si se eles têm alguma informação do que pode ser o One for All, e o Endeavor, ele lembra das evidências que levaram ele a concluir de que tem alguma coisa, pelo menos tem alguma coisa a ver com o próprio Midoriya. Ele não chegou a alguma conclusão exata do que realmente está acontecendo, mas ele chegou na conclusão de que, obviamente, o Midoriya ele tem alguma coisa a ver com isso. Ainda mais, né, com o All Might tendo esse contato muito direto com o próprio Midoriya, sendo sempre o favorito dele depois que eles se conheceram. Então isso obviamente vai ser revelado entre eles, mas será que vai ser passado para a imprensa? Porque a imprensa ela tá cobrando um posicionamento sobre isso também. Isso tá sendo questionado também. Então pode ser que eles simplesmente abram um jogo sobre tudo isso pro mundo inteiro, o que obviamente seria, né, cara, seria foda, porque todo mundo ficaria sabendo, abalaria completamente as estruturas do mundo de Boku no Hero, essa informação ser vazada pro mundo inteiro. Então, talvez eles tentem passar um pano de alguma forma para a imprensa. E essa conversa dele sobre o One for All serve como uma ponte para o que a gente vai ver depois, que é primeiro o Bakugou ele querendo ir de qualquer forma até o quarto do Midoriya, ele sendo preso ali pela língua da Tsuyu, ela imaginando, eu imagino, tipo assim, cara, eu tô tendo que botar a língua no Bakugou. E aquela última página do All Might dizendo que está sentindo o contato do Midoriya com os antepassados do One for All, ele incluso também. Capítulo que vem, muito provavelmente a gente vai ter o resultado, a gente vai ver o que diabos está acontecendo e é provável que a gente tenha uma gama de informações muito maior com essa conversa do Midoriya com os antepassados dele. Eu tô torcendo para que seja revelado coisa pra caraca. Imagina, o que eu fiquei imaginando que possa ser que aconteça, imagina, a gente tem todo o sonho dele com os antepassados, ele aprendendo sobre a história dos antepassados, aprendendo sobre os poderes dos antepassados, e finalmente quando a gente tem essa saída do sonho e ele finalmente acorda, time skip. Esse seria o meu sonho. Seria muito impactante se fosse passada a narrativa dessa forma, mas
Eu tô com a expectativa muito alta. Pode ser que não aconteça dessa forma, pode ser que nem aconteça, mas eu ainda não deixei o sonho morrer. Porque que melhor forma do que aplicar um time skip do que dessa forma, na perspectiva do próprio protagonista, ele acordando e descobrindo que se passaram não sei quanto tempo, 6 meses, 1 ano, eu acharia muito louco, só que ainda existem algumas questões que precisam ser resolvidas, principalmente em relação ao Endeavor. E é isso meio que impede esse avanço na história, mas eu ainda tô com a expectativa lá em cima para que isso aconteça. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem, Boku no Hero promete com as revelações dos antepassados do One for All. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos que saírem. Até a próxima. Tchau!